A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nesta área, neste setor, os nãos são diários. Sim. Portanto, a frustração é diária. Nós todos os dias fazemos 5 reuniões e elas, não, claro que sim, é super válido o vosso projeto, mas não conseguimos. Não. Este é o querido líder da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros. A nossa convidada é Patrícia Boura, presidente executiva da Fundação do Gil desde 2014. A Fundação do Gil, a mascote da Expo 98, nasceu depois da Exposição Universal de Lisboa, em 1999, e tem tido um papel muito importante no apoio à saúde pediátrica e projetos de reintegração social. Antes da presidência, a Patrícia Boura integrou a direção financeira da Fundação, numa fase anterior ao atual mandato de presidência. Tem muitos anos de experiência no setor social, vem do setor empresarial e da gestão de empresas, participa regularmente em entrevistas, debates, normalmente sobre impacto social e também liderança. Tem formação em auditoria financeira pelo ISCAL, formação em fiscalidade avançada pela Católica e frequentou o mestrado em economia social no ISCTE. Bem-vinda, Patrícia Moura. Bem-vinda ao querido líder. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se calhar vamos começar pelo princípio. O que é que faz a Fundação do Gil? Boa pergunta. E obrigada por ter a possibilidade de poder explicar isso, porque de facto já são 26 anos e a Fundação do Gil faz várias coisas. A Fundação começou de facto ali no pós-Expo, e portanto a mascote do Gil tinha sido a mascote da exposição mundial e que tinha tido imenso impacto e portanto tinha sido muito acarinhada pelo público em geral. E na altura os administradores com as pastas da Expo tinham a pasta do Gil, da mascote, para fechar, não é? Portanto era preciso saber o que fazer ali com a mascote e eles perceberam que já que tinha tido tanto impacto, não fazia sentido devolvê-lo aos oceanos, porque ele era uma gota d'água, e queriam dar-lhe ali alguma continuidade. E numa visita que fazem a um hospital, nenhum deles se lembra qual era o motivo da visita, mas os dois se lembram que, isto foi há 26 anos, atenção, foram confrontados com uma realidade que existiam muitas crianças internadas nos hospitais apenas por motivos sociais. Ou seja, elas tinham entrado por uma qualquer questão clínica, que tinha sido sanada, entretanto, mas a questão social fazia com que as crianças ali ficassem e ali estavam, porque entendia-se que se estava no hospital estava a ser resolvido e, portanto, ninguém se preocupava. E havia ali um vazio em que ninguém tomava conta destas crianças porque estavam no hospital, alguém estaria a fazer alguma coisa. Mas, de facto, nessa altura não havia assistentes sociais no hospital e, portanto, era uma realidade que era preciso dar resposta. Que é uma realidade que nós pensamos geralmente para uma população mais idosa, não é? Certo. E não nos lembramos também entre os mais vulneráveis, que são as crianças. Essa é uma realidade hoje que existe. A realidade dos mais idosos é mais presente, porque essa é a realidade atual. Há 26 anos atrás, de facto, a realidade era um bocadinho diferente e havia então muitas crianças que estavam internadas e, portanto, eles nesse momento acharam que estava ali uma boa oportunidade para o Gil poder fazer alguma coisa. E assim foi, portanto a Fundação constituiu-se ali um bocadinho com o braço armado dos hospitais para poder ir dando resposta àquilo que fosse possível, sempre na área das crianças, portanto esse foi ali o foco. E assim começou, portanto começámos a resolver projetos de vida das crianças que lá estavam internadas, de forma individual, portanto a cada uma das crianças tentar reintegrá-las na sociedade.
rapidamente se percebeu que resolver um problema social não é uma coisa que se faz do dia para a noite, é uma coisa que demora muito tempo e, portanto, que ficou logo a ambição de se construir uma casa que pudesse receber estas crianças no entretanto. Enquanto se resolve este projeto de vida, elas pelo menos estão numa casa e não estão entre 4 paredes brancas do hospital. Que obviamente destrutura a vida de uma criança, porque precisa de comer, carrega no botão, vem a enfermeira, não tem estímulos, não Claro. quer dizer, a relação que tem é com a pessoa que está na cama do hospital ao lado, que ou tem alta ou acontece qualquer coisa, e portanto todas as relações humanas são completamente destruturadas e portanto isto não fazia sentido nenhum. E portanto, se conseguíssemos criar uma casa que lhes devolvesse esta normalidade, era muito importante. E portanto, nasceu logo esse sonho de construir a Casa do Gil, que aconteceu uns anos mais tarde, 5 anos mais tarde, e também houve um desafio muito específico do Hospital de Santa Maria, na altura, do professor Gomes Pedro, que foi de perceber também uma outra realidade, que era crianças efetivamente doentes, com doenças crónicas, mas que estavam internadas no hospital porque precisavam de fazer tratamentos recorrentes, 2 ou 3 vezes por semana, e como a mobilidade era muito reduzida, estamos a falar de crianças tipicamente ventiladas, acamadas, com questões muito profundas, os pais não tinham capacidade de ir com elas para o hospital, 2 dias depois voltar, depois ir outra vez, e portanto elas ficavam por períodos prolongados para fazer tratamentos recorrentes até que a doença estabilizasse. E portanto aí ele lançou-nos um desafio específico, que foi: eu preciso de uma carrinha, eu preciso de montar aqui uma estrutura para poder pôr estas crianças em casa, porque é bom para toda a gente. As crianças podem estar no seu ambiente familiar, a ser cuidadas pelos seus pais, que não têm que faltar tanto ao trabalho e que se conseguem organizar de outra forma, liberta camas de hospitais, do hospital, que são necessárias para casos de urgência, portanto isto é um projeto win-win, por favor ponham isto em prática, e assim foi. Portanto 5 anos depois também criou-se a primeira unidade móvel de apoio a domicílio, que é um projeto que hoje tem 20 e 21 anos já, e que basicamente o que faz é levar o hospital à casa de crianças com problemas de saúde crónicos. O projeto depois foi evoluindo à medida das necessidades, é um bocadinho isso que vamos fazendo. Nós, como somos uma fundação que não tem dinheiro, e depois já vos posso falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso, sim. Aquilo que é o nosso objetivo nunca é replicar o projeto pelo país inteiro, é sim encontrar partes inovadoras e questões inovadoras para criar projetos inovadores que depois possam ser replicados por outros, por quem tem dinheiro, ou pelo Estado ou por outros. E portanto, o projeto de cuidados domiciliários o que fez foi evoluindo dos cuidados continuados para os cuidados paliativos. Em 2018, a Fundação alargou o âmbito do projeto aos cuidados paliativos. Portugal estava, para terem uma ideia, no último lugar da Europa na previsão de cuidados paliativos pediátricos. No último, abaixo do Ghana, inclusivamente, que tinha estruturado uma qualquer rede de cuidados paliativos por causa da SIDA, e portanto lá estruturaram alguma rede. Portanto, nós estávamos francamente mal colocados. Pode perceber-se, porque temos a pirâmide etária invertida e, portanto, obviamente, quando se começou a estudar uma rede de cuidados paliativos, focou-se, obviamente, mais uma vez na terceira idade e não se pensa que as crianças podem ter necessidades de acompanhamento paliativo, mas a verdade é que têm. E, portanto, em 2018 conseguimos alargar o âmbito do projeto aos cuidados paliativos e desde então que o fazemos, e, portanto, é possível fazer uma série de acompanhamentos em casa. E depois, em 2024, demos mais um passo em frente e fizemos o primeiro projeto piloto de hospitalização domiciliária pediátrica, também um bocadinho nesta evolução, em que é possível a criança estar internada na sua própria casa. E aqui as equipas médicas, em vez de irem 2 ou 3 vezes por semana para controlar sintomas, vão 2 ou 3 vezes por dia para fazer a terapêutica. Aqui uma questão, porque tem falado da evolução, né? De várias novas ondas de necessidades. Na verdade são necessidades, sim. Isso é fruto... Como é que isso acontece? Estou curioso de perceber, é alguém que se lembra, olha, aqui mais um problema, ou é algo que os próprios hospitais vos pedem, ou é em função daquilo que a própria dinâmica do setor vai pedindo e vai evoluindo? É tudo isso. Eu acho que, sobretudo no setor social, nós precisamos de dar resposta àquilo que são
as necessidades da população. E à medida que elas vão evoluindo e vão mudando, nós temos que acompanhar, porque senão ficamos anacrónicos e não faz sentido. E, portanto, nós temos sempre esse olhar acrescido deste olhar de inovação, que é o que é que podemos fazer de diferente, precisamente por aquilo que vos disse há pouco, que é, como o nosso objetivo nunca é fazer 10 casas do GIL, estar no país inteiro com os cuidados domiciliários, 50 clínicas criar um do GIL. modelo. É criar um modelo, testá-lo e depois Isso é partilhá-lo. muito interessante. Vocês têm, na verdade, um posicionamento muito claro da vossa função no tecido social e no terceiro setor. E, portanto, precisamos de olhar à volta e perceber onde é que podemos dar o nosso contributo, como é que fazemos crescer os nossos projetos, e, de facto, o projeto de cuidados domiciliários pediátricos foi evoluindo, quer porque fomos percebendo aquilo que se faz noutros países e que era possível fazer cá, e só não se fazia porque às vezes o Estado não consegue fazer porque é uma estrutura mais pesada. Nós temos esta enorme vantagem que somos uma estrutura muito pequena, muito ágil, e, portanto, muito facilmente testamos modelos, se correr mal voltamos atrás, afinamos, voltamos a testar. Eu acho que isto é uma grande vantagem deste setor em particular. Só para percebermos também a dimensão do trabalho, e às vezes os números ajudam a isso, quantas crianças já foram ajudadas e quantas estão nesta altura? Então, eu diria que nestes 26 anos... Estamos a falar dos 0 aos 12, não é? Os 0 aos 12 é na casa. Nós temos o projeto dos cuidados domiciliários e nesse é pediatria. E a pediatria vai tipicamente até aos 18. No caso da doença crónica, aquilo que as pediatrias fazem é atrasar um bocadinho a idade, porque embora a criança vá crescendo, não deixa de estar num corpo de criança, com uma série de limitações, e, portanto, nós temos meninos no projeto com 20 e tal anos, ok? Na Casa do Gil temos do 0 aos 12, e, portanto, aí é uma faixa etária mais pequenina. Na Clínica do Gil, que abrimos em 2024, quisemos ir até aos 25, porque queremos muito acompanhar os jovens universitários, achamos que é aqui uma parte importante. E são muitas crianças já para... Sim, na Casa do Gil são mais de 450 crianças que já foram reintegradas e os projetos de vida foram reestruturados. No projeto de cuidados domiciliários apoiamos cerca de 1000 crianças por ano. Tivemos um projeto também dentro dos hospitais, portanto, eu diria que nestes 26 anos o balanço que temos são cerca de 50 mil crianças que nós conseguimos impactar. E como é que isso faz sem dinheiro? Temos tempo? Quanto tempo? 10 minutos. Temos. Ui, em 10 minutos não conseguimos ir. Patrícia, antes desta pergunta, que outras iniciativas com o mesmo público-alvo há a nível nacional? Com uma fundação, sem dinheiro, nestas diferentes valências? Não sei, há várias com projetos específicos. Ou seja, há várias casas de acolhimento. Não há ninguém a fazer cuidados domiciliários pediátricos da forma como nós fazemos. Há outras clínicas. O que é que procuramos ser diferente? Em que é que procuramos ser diferente? Era aquilo que eu vos dizia. Procuramos sempre trazer aqui um modelo que seja diferente dos outros para poder testar e partilhar. Por exemplo, na Casa do Gil, em que há outras casas de acolhimento que funcionam sobre a mesma lei da Segurança Social e, portanto, no mesmo enquadramento, em que é que nós achamos que podíamos fazer diferente, em que é que nós fazemos diferente. Nós trazemos aqui, criámos uma metodologia própria, e uma metodologia própria em que cada criança tem que ter obrigatoriamente um acompanhamento dedicado de 2 técnicos de referência, ou seja, cada criança tem 2 técnicos de referência sempre, que são obrigados a passar tempo individualizado por dia com aquela criança. Porque gerir uma casa de acolhimento com 15 crianças, 16 crianças, é muito difícil de fazer. Imaginar, ter 16 filhos, é difícil dar atenção a todos, individualizada a cada um, portanto é mais o grupo, não é? E, portanto, nós percebendo isso, quisemos muito fazer aquela coisa do filho do dia, o dia do filho único, não é? E, portanto, que cada criança conseguisse ter este espaço de tempo individualizado com os seus educadores de referência. E isto é uma coisa que fazemos diferente. O facto de rapidamente termos percebido que estas crianças tinham já muitas questões de saúde mental e que era preciso dar resposta, e isto não está previsto na lei, ou seja, a Segurança Social não nos paga para isto, não é isso que está, o acordo não diz isso, mas nós percebemos que era determinante e, portanto,
Fomos procurar respostas na comunidade para ter esse apoio, não as encontramos, criámos dentro de casa, ok, então vamos montar uma e montámos a Clínica do Gil. Um bocadinho motivada por essa necessidade de dar resposta em primeiro lugar às nossas crianças, e depois o que fizemos foi esse olhar mais crítico de como é que este projeto pode ser um projeto que impacta a comunidade toda, como é que ele pode ser autossustentável financeiramente no tempo, essa é sempre a grande preocupação. E, portanto, criámos a clínica nesse modelo em que vai tratar os nossos, mas está aberto ao público em geral e vai acompanhar tantas outras crianças. E como é que isso tudo se consegue? Sem dinheiro? Consegue-se, sim, é aquela coisa das omeletes sem ovos, não é? Não, precisamos de dinheiro, efetivamente, mas é de facto difícil, e esse é o grande, eu acho que esse é o grande desafio destas organizações sem fins lucrativos, é que de facto precisam de estar o tempo todo em processo de angariação de fundos. Eu diria que eu passo 70%, 80% do meu tempo a fazer angariação de fundos, que é muito frustrante, porque eu preferia estar a fazer outras coisas, mas é absolutamente determinante, porque sem dinheiro não há projetos. E, portanto, essa necessidade é determinante. Como é que o fazemos? Fazemos inventando uma série de projetos de angariação de fundos, desde jantares, de leilões, espetáculos, enfim, vários projetos de angariação de fundos. Fazemos muitas parcerias com o setor empresarial, tentamos desafiar a sociedade civil e construímos um espaço na Fundação, que é a Casa do Jardim, construímos em 2019, precisamente com esse objetivo. Apenas e só para trabalhar a nossa sustentabilidade financeira. Portanto, é um espaço aqui à frente, é um espaço muito bonito. Aqui na Avenida do Brasil. Na Avenida do Brasil, bem perto dos estúdios da Rádio Observador. Somos vizinhos. Temos um jardim muito grande, muito bonito, e portanto decidimos ocupar uma parte do jardim com um espaço que é multiuso e que desafiamos as empresas para que o possam usar, fazendo, enfim, eventos. Team buildings, eventos, reuniões de trabalho, o que seja, e ao fim de semana é muito utilizado pelos pais para fazer festas de aniversário para os miúdos, que é um espaço ótimo. Pronto, e essas receitas todas servem exclusivamente para financiar os nossos projetos. E depois, os novos projetos que criamos, já criamos com esta lógica de isto tem que ser autossustentável, porque senão é uma dor de cabeça. E peço desculpa, Milton, como é que a Patrícia lida com essa pressão? Porque isso é uma pressão gigante, Muitos não cabelos é? brancos. Eu tenho que manter isto tudo a funcionar, preciso de angariar dinheiro para isto. Deve dar umas noites mal dormidas, não é? Dá, efetivamente dá. Eu costumo dizer, os meus amigos gozam comigo, porque na passagem de ano estão sempre todos muito contentes a celebrar, tchim-tchim, e eu digo sempre, o meu contador está a zeros agora. Portanto, here we go again. Lá vamos nós. É de facto muito, muito desgastante e é muito difícil e não é sustentável a longo prazo. Motivo pelo qual o ano passado comecei a desenhar um projeto com a VDA e com a Kearney. Decidimos aqui mobilizá-los para pensarmos aqui num projeto de facto sermos uma fundação um bocadinho como as outras, com um fundo, não é? Porque a maior parte das fundações tem um fundo, porque teve uma herança, ou porque são uma fundação de uma empresa e tem uma dotação anual, portanto vão gerir todos... na Gulbenkian, por exemplo. Eu adoraria que a Fundação do Gil fosse assim, não é? Nós somos aquilo que os ingleses chamam de box foundation, portanto temos que ir à rua buscar fundos para aplicar e, portanto, isto é essa ansiedade permanente. Mas estava a dizer-vos que então, o ano passado começámos a desenhar aqui um bocadinho nesta reflexão dos 25 anos de atividade, com todos os projetos sociais que já fizemos e para onde é que queremos ir. Foi um bocadinho aquela decisão de vamos pensar como é que podemos pensar a Fundação no longo prazo. E isto passa necessariamente pela sustentabilidade financeira. E, portanto, desenhámos aqui um projeto numa lógica de obrigações, mas de tentar criar um fundo, um endowment para a Fundação, que depois possa ser aplicado e que possamos viver da rendibilidade deste fundo e que pague pelo menos os custos fixos de estrutura. Com a corda no pescoço, não é? Estamos sempre na corda do pescoço. A questão que eu tinha era um bocado relacionada com aquilo que o Ricardo questionou, né? Como é que é viver com isto todos os dias, e desde logo levantou-se uma questão. É para 70%, 80% a fazer fundraising. Isto é muito frustrante, porque eu gostava era de estar mais tempo, se calhar, a fazer
aquilo que é a parte daquilo que é a essência da Fundação. No entanto, está lá há quantos anos? Há 20 e tal, não é? 12. 12. Não, agora 12 nesta Pensei... função. Estive, saí, voltei. Está bem. Mas está há 12 nesta função. Sim. É muito tempo. Pois é. O que é que alimenta a máquina, para si pessoalmente? É uma boa pergunta. A vontade de fazer, para já é um grande sentido de missão. Eu gosto mesmo do que faço. Eu não me veria a trabalhar agora numa empresa dita normal que não tivesse um grande impacto. Isso para mim é mesmo importante. E eu sei que há empresas que têm imenso impacto e está tudo certo e pronto. Mas para mim isto é muito importante. E depois, porque de facto os meus dias não são monótonos. Eu não estou sempre a fazer a mesma coisa. Eu posso estar um dia inteiro a desenhar um projeto novo e a fazer imensa pesquisa para perceber que projeto é que vamos montar, a falar com imensa gente. Eu agora, para a Clínica do Gil, quase que fiz um curso em Psicologia, porque tive 2 ou 3 anos a falar com tudo que é psicólogos, li tudo que havia para ler sobre... Pronto, e portanto, é sempre muito dinâmico. E eu acho que isso dá esse fuel para... A parte chata é a parte da angariação de fundos. Mas o que me faz levantar aqui uma questão é que se calhar, se o dia que tiver o endowment, se calhar vai ser um tédio, não é? Porque aquela parte criativa de procurar soluções, que eu vejo essa energia, essa vontade. Acho que não, porque... Adrenaline junkie. Aquela adrenalina, não é? Eu sinto pelo menos uma adrenalina aqui no estúdio, não é? Sim, mas aí pode estar totalmente focada nos projetos sociais. Certo, estou a perceber. E aí podemos crescer brutalmente e fazer, assim, imensos novos projetos sociais. Patrícia, se retirarmos a Patrícia da Fundação do Gil, quem é que tem o seu grau de conhecimento para continuar o trabalho? Bom, essa pergunta é tramada. É um podcast de liderança, portanto temos de ficar aqui no ponto, não é? E eu sei que essa é uma falha, que é onde é que está o sucessor. Eu tenho um grupo de CEOs com quem partilho às vezes, fazemos assim estas reflexões, e é uma coisa que me dizem sempre, que é, ok, e o sucessor? E eu sei que ainda não está identificado e não está trabalhado, é uma coisa que eu tenho que fazer. Tenho muitas pessoas na Fundação que trabalham há muitos anos, estão há muitos anos na Fundação, conhecem a Fundação muito bem. Aqui o desafio é que... É que é tão, a ideia são que dá muitas é coisas, tanta são pressão muitas... tão acelerada que nem sequer há tempo E são para, muitas não é? camadas, porque é a camada da angariação de fundos, é a camada do planeamento estratégico, é a camada da operação, porque a Fundação não tem departamentos, ou seja... Nós, como temos uma escassez de fundos grande, nós temos os projetos, portanto, tenho o projeto da Casa do Gil, tenho o projeto dos cuidados domiciliários, tenho o projeto da clínica, tenho o projeto da Casa do Jardim. São assim as 4 grandes âncoras. Todos eles têm um responsável e depois têm as equipas abaixo, ok? E isto esgota-se aqui. Portanto, depois, aqui em cima desta linha, está uma pessoa que tem que garantir que tem umas asas muito grandes. Não, sobretudo aquilo que eu faço é, nós temos muitas parcerias e, portanto, eu vou criando parcerias e voluntários e vou chateando pessoas para se juntar um bocadinho à nossa missão e que nos vão ajudando, e isso de facto vai acontecendo e aparecem-nos pessoas muito boas e essa depois é a parte bonita do dia, não é? Eu acabo sempre o dia a dizer, pá, que bom, isto de facto... É muito cansativo, mas conheci esta pessoa que é incrível, a outra pessoa que é incrível, e de facto isto depois consegue-se ir fazendo, mas eu estou ali sozinha, de facto, depois vou tendo parcerias de comunicação, de gestão de projetos, na parte jurídica, enfim, mas não tenho, como as empresas têm, não é? Um departamento de comunicação, um departamento de angariação de fundos, um departamento mas pode pessoal. Criar, pode pôr umas tabletas de departamento. Posso, todos na mesma porta. Isso posso. Patrícia, até porque eu imagino que isto, precisamente por estarmos a falar do terceiro setor, há sempre aquela dicotomia, não é? É bom, é importante para a organização, mas para ter mais estrutura, isto também são mais recursos que passam a alimentar a estrutura em vez de estarem a servir quem queremos servir. Estamos não é? sempre com essa pescadinha de rabo na boca, não é? Que é,
eu penso sempre, quando estou a desenhar o plano de atividades para o ano que vem, ok, eu este ano eu tenho que conseguir pôr aqui uma verba para ir buscar alguém para me ajudar na angariação de fundos. E ok, então pronto, eu ponho ali, há uma intenção, mas depois a vida acontece e depois os custos... É preciso mudar. É preciso pagar salários ao fim do mês, é preciso pagar a gasolina das carrinhas, é preciso... E depois não sobra. E portanto andamos sempre ali, estica de um lado, puxa do outro. E a E, de despesa facto, mensal é muito elevada? Sim. Nós já, com estes 4 projetos agora, o nosso orçamento anual são cerca de 1 milhão de euros. E é que é preciso 1 milhão de angariar. cabelos brancos, sim, é preciso angariar. E como é que a Patrícia, que é gestora, gera tudo isso, tem que gerir a outra parte, que é lidar com crianças que estão numa situação, já por si são frágeis porque são crianças, e lidar com a fragilidade destas crianças doentes. Como é que isso influencia a sua gestão? Esta semana estávamos a falar de sangue frio aqui no programa. Isso, de alguma forma, dificulta ter sangue frio na altura de gerir? Então, primeiro enquadramento que eu acho importante. Eu, desde que comecei a trabalhar na Fundação, e portanto em contacto com esta realidade, que obviamente eu não tinha quando estava no setor empresarial. Nós temos uma ideia dos problemas que existem, mas esta confrontação... É muito mais dura do que imaginamos, não é? Eu nunca mais me queixei da minha vida. Nunca mais. Aquelas coisas, sabem? Aquelas coisas do dia-a-dia. Um amigo que diz super chateado porque furou o pneu, porque bateu com o carro. Isto até merecia um minuto de silêncio para quem nos ouve, não é? Sério, esta relativização... Mas isto foi drástico na minha vida, foi assim imediato. Porque, de facto, e eu, atenção, não estou nos processos das crianças, ou seja... Claro que às vezes a equipa convoca-me, olha, estamos aqui com um problema complicado e pronto, mas normalmente isso está entregue à direção técnica da casa, por exemplo, que é o projeto mais próximo e nós convivemos com as crianças porque o espaço é o mesmo, mas pronto, eu não leio os processos todos os dias, mas de facto às vezes... sei os casos, naturalmente, e estou com elas todos os dias e portanto, por um lado fez-me isso, uma relativização total de todos os pequenos dramas do dia a dia. Para mim são chatices, mas já não têm esse peso. Mas às vezes têm de facto um impacto muito grande e eu às vezes tenho dias que são mais difíceis, porque estou a resolver uma coisa mais E o que faz nesses burocrática. dias? A quem é que recorre? Respiro fundo, choro, vou fazer exercício físico, faço o que for preciso. Mas já me aconteceu, só partilhar um episódio que mostra um bocadinho estes tabuleiros todos, que é estar a trabalhar em ou angariação de fundos ou num projeto qualquer, uma coisa mais racional, por isso é que elas gozam muito comigo. Eu digo elas porque a Fundação é maioritariamente feminina. Quando eu digo, eu preciso de descansar a cabeça nos números, está bem? Dê-me só um bocadinho. Dê-me lá o Excel. Eu preciso de uma folha de Excel. Nunca pensei ouvir isto. Ver o Excel como uma fonte e eu descanso a cabeça, mesmo que às vezes aquilo dê negativo e é uma dor de cabeça, mas aquilo é racional, é sim, não, está certo, é errado, é mais ou menos. Porque depois entram pela porta adentro, olha, agora está aqui um processo. E às vezes receber processos e ler relatos de crianças em tribunal a descrever processos de violação ou processos... Eu sou mãe e, portanto, isto tem um impacto emocional muito forte. E, portanto, estes tabuleiros todos, de facto, não é fácil. Não é fácil. Nem nunca vai ser. Mas... quando tem que tomar uma decisão difícil, não é? De gestão... isso tem muito peso nessa decisão que vai tomar, saber que se calhar não vamos poder fazer este projeto ou não vamos poder apoiar aqui ou acolá porque objetivamente não temos condições para isso. Sim. Não é? Sim. Sabendo quem é que sofre do outro lado, não é? Sim, mas há aqui, eu tenho sempre uma grande preocupação por trás, que é, eu acho que é pior começar um projeto e depois
terminá-lo de repente por falta de verbas do que não o começar de todo. Ou seja, se as crianças estiverem no hospital, embora nós saibamos que era melhor elas estarem a ser acompanhadas em casa, todo o impacto era melhor, todos os estudos que fizemos sabemos que é melhor, e portanto, embora saibamos que era melhor elas estarem em casa, mas se elas não tiverem saído do hospital e a realidade for aquela, tudo bem. Outra coisa é, eu tirei-a para casa, dei-lhe o conforto de casa e agora digo, as verbas acabaram, tens que voltar para o hospital. E isto é que nós não corremos o risco de fazer. Claro. E portanto, esse é o meu racional, que é, eu não vou dar resposta a este projeto porque eu não posso correr o risco que ele falhe. De acabar a meio. Portanto, somos muito racionais, sou muito racional nessa... Patrícia, nesta angariação de fundos em que tem uma série de parceiros e empresas que contribuem, quão conscientes estão as pessoas do real impacto emocional? Porque uma coisa é falar, é dizer as palavras, é descrever o que as crianças, aquilo por que as crianças passam. Outra coisa é estas pessoas virem ver e virem viver. Isso acontece? Acontece mais ou menos. De uma forma estruturada, ou seja, até para sensibilizar que as pessoas de que isto não é há um donativo e acabou. Não, isto é um compromisso que a Fundação assume com crianças sem prazo, não é? Muitas vezes. Temos aqui mixed feelings com isso e vou explicar porquê. Às vezes, e isto não me levem a mal no que eu vou dizer, não quer ser interpretada de uma forma errada, mas as empresas e as pessoas às vezes querem ajudar, mas querem muito ver o foco da ajuda. E, podemos ser nós a entregar os presentes no Natal às crianças. Podemos... Mas pode não ser bom para a criança, E não? nós dizemos, não podem, porque às vezes até dizemos dentro de casa, ninguém nos ouve, não é? Dizemos, olha, isto não é o jardim zoológico, o jardim zoológico está ali. Isto, nós não batemos à porta dos vizinhos, olha, posso ir ver os seus filhos? Pronto, e nós temos muito cuidado com isto. Obrigado por essa descrição, é importante. E eu sei que isto pode ser interpretado mal. De todo. Mas eu acho que isto é mesmo importante, porque estas crianças já foram abandonadas imensas vezes. Estas crianças têm imensos traumas. E portanto, isto não é chega lá, estás bom, depois sai. Isto não faz bem nenhum. E portanto, se eu estou a cuidar da saúde mental da criança, eu de repente não posso estar a expô-la nisto, a pô-la exposta a este... Sendo que eu depois percebo que é muito importante as pessoas terem essa consciência e, portanto, nós também sabemos Mas que... há um meio termo? Há um meio termo, é isso. E tentamos fazê-lo. Nós sabemos que uma reunião nas nossas instalações tem um impacto completamente diferente do que eu ir à sede da empresa e fazer a reunião, ou agora por Zoom, não é? Nós sabemos que isto tem um impacto completamente diferente, porque mesmo não invadindo o espaço, e porque os projetos estão em sítios separados, não é? Portanto, mesmo não entrando na casa do Gil, eu posso estar na casa do Jardim a fazer uma reunião com uma equipa e de repente elas veem que as crianças estão a chegar da escola e veem que vêm de mão dada com o educador e eles vêm a rir e vêm a comer um gelado e percebem que fazem ali uma macacada. E as pessoas veem, portanto, é uma coisa natural e percebem, que giro, de facto, isto é cuidado, e sentem. E isto tem muito impacto, de facto. E isto é difícil de passar por palavras, efetivamente, sem dúvida. Mas é difícil, este equilíbrio é muito difícil. Vou aproveitar isso, porque tinha pensado também numa pergunta. Às vezes há muita gente que se voluntaria para trabalhar. Com o melhor das intenções querem ajudar, mas nem toda a gente tem essa capacidade. Sim. Como é que lida com isso? Ou como é que a Fundação do Gil lida com essa vontade de querer ajudar e dizer, peço desculpa, mas não é a pessoa indicada para estar aqui? Bom, para já criámos uma regra e que foi uma coisa difícil também, que foi, na casa do Gil não há voluntários. Ou seja, nós não temos voluntários para cuidar das nossas crianças. E houve tempos em que isso aconteceu. Eu, quando cheguei à Fundação, havia voluntários e eu acabei com isso muito conscientemente. E às vezes foi mal entendido e tudo bem. Precisamente por isso, que eram voluntários de colo. Eram pessoas que lá iam ao fim da tarde contar uma história, estar com a criança. Mas o que acontece tipicamente com o voluntariado é que a pessoa vai para se sentir bem. E, portanto,
o namorado acabou com ela e ela ficou muito chateada, não vai. Está a chover imenso, não vai. E, portanto, as crianças ficavam à espera que o amigo chegasse e essa pessoa não chegava. E isso prolongava os abandonos e reiterava os abandonos e, portanto, isso, fora de questão. É tão importante o que está a partilhar, Patrícia. E, portanto, acabámos com isso. E, portanto, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos voluntários de competências, que é o Ricardo é professor de ginástica e quer vir lá fazer aulas de ginástica com os miúdos. Ok, está bem, é o professor de ginástica. E nós temos isso. Temos professor de yoga, temos o professor de jiu-jitsu, tínhamos umas meninas de um colégio que iriam ir dar aulas de inglês. Tudo certo, mas é o professor de ginástica, é o professor, não é o amigo. Portanto, com isso, acabámos. Precisamente por isso, nós não podemos estar a dar e tirar. Claro. E de facto o voluntariado tem esta coisa de ser um bocadinho volátil. Volátil, sim. E às vezes não conseguimos de todo perceber o porquê das pessoas lá irem. Será que estão a fazê-lo porque de facto querem ajudar para satisfazer a sua própria necessidade de validação? Mas mesmo que a vontade da pessoa seja ótima, seja de facto mesmo de coração, aí há um risco, claro. mesmo aí... Sim. Há um risco. Nós temos sempre perguntas fixas que fazemos a todos os convidados. Qual foi o pior momento? Ou o pior dia? O pior momento... Aqui pomos na carreira, portanto... Sim. Não, foi claramente aqui na Fundação. Foi no Covid, na pandemia. Foi claramente o pior momento. E não foi do ponto de vista operacional, ou seja, do ponto de vista operacional foi relativamente tranquilo, nós gerimos bem as equipas e foi confuso e foi difícil. Eu lembro-me, o país fechou para aí dia 15 de março, não foi? Os miúdos deixaram... Disse 18 de março. Sim, por aí. E foi numa segunda-feira e eu lembro-me que nós tínhamos estado em reunião de equipa na quinta-feira, com a equipa da casa, que era a equipa mais vulnerável. E eu lembro-me de partilhar com eles, olhem, a minha filha amanhã não vai à escola, não estou confortável com isto, portanto, eu acho que os nossos miúdos não devem ir à escola amanhã. O que é que vocês acham? Como é que sentem? Como é que... sim, ok, também acho. Ok, decidimos, amanhã ninguém vai à escola. Nessa sexta-feira já nenhuma criança foi à escola, ainda era obrigatório ir. Nós já se vê como é que se resolve e começámos logo a fazer planos de contingência, planos disto, planos daquilo, o dress code, andávamos todos de fato de treino, despia-se a roupa. Bom, aqueles tempos... daqueles tempos em que lavávamos as compras. 10 vezes por dia, pronto. Mas, ok, essa parte foi relativamente tranquila, fomos adaptando e os fatos e as coisas... O que é que foi muito difícil? Foi muito difícil... Eu chamei a equipa toda e disse, não há tema, não se passa nada, vai estar tudo igual. Não há layoffs, não há despedimentos, toda a gente vai ter ordenado, está tudo bem. Portanto, bora lá. Bora lá navegar este mar que ninguém sabe o que é, mas estamos juntos, está tudo bem, seguimos em frente. Disse-lhes a eles. Pronto, e depois aconteceu várias vezes, mas várias vezes eu acordar com ataques de ansiedade às 4 da manhã e dizer como é que eu vou pagar ordenados. Porque se vocês imaginam a dificuldade que é angariar fundos no dia-a-dia normal, em que fazemos reuniões com as pessoas e explicamos os projetos e trazemos para as pessoas verem, e as pessoas veem, mostramos a casa, mostramos o impacto. Na altura não se faziam reuniões por Zoom, não é? Ainda não... E nós começámos a fazer reuniões por Zoom para tentar angariar patrocínios. As empresas estavam, obviamente, completamente noutra preocupação. Tipo, elas também não sabiam o que é que iam fazer, portanto diziam-nos, olha, sim, eu percebo, mas... E nós percebíamos, portanto, foram uns tempos verdadeiramente de ansiedade no máximo, muito duros. O governo demorou algum tempo a negociar linhas de financiamento para o setor, com a banca, e, portanto, foram momentos com muitas noites sem dormir e muita ansiedade, sim. Então qual foi o melhor momento, ou quais são os melhores momentos? Foram muitos. Eu sou muito otimista e muito positiva, portanto, qualquer pequena vitória nós celebramos e achamos que... E festejamos genuinamente. De forma regular? Sim. Isso é muito importante também. Sim. Olha, ou um jantar de angariação de fundos que correu bem, nós, que bom, isto correu bem, ou a inauguração da clínica, ou a inauguração da Casa do Jardim, não fizemos, mas a obra. Mas no dia-a-dia, de forma mais recorrente, isso também acontece? Pequenas vitórias, muito bem. Vamos... Porque acho que é mesmo importante e ajuda-nos um bocadinho. Às vezes também nos rimos em conjunto,
porque dizem que eu tenho a hormona da felicidade, aquela que se gera no parto, a ocitocina. Sim. Porque imaginem, a obra da Casa do Jardim foi uma dor de cabeça, aquilo foi medonho. E eu dizia-lhes, pá, não me deixem fazer mais nenhuma obra, não vamos construir mais, isto é um inferno. E depois aquilo está pronto, e pá, que maravilha, isto é espetacular, e a gente esquece tudo o que aconteceu. Eu acho Depois fizemos outra obra a seguir, fizemos a Clínica do Gil. E portanto... Não resisto. Desculpa. Não, eu é que peço desculpa, porque eu acho que foi o escritor irlandês, não sei se foi o Kavanagh, que dizia assim: eu detesto escrever, mas adoro ter escrito. Mas eu gosto do processo de fazer, atenção, eu gosto do processo de fazer, mas de facto às vezes há muitos problemas e é muito difícil, mas depois quando está feito a gente esquece e portanto... Mas às vezes é preciso fazer de forma consciente, celebrar e tomar atenção. É sobretudo porque nesta área, neste setor, os nãos são diários. Sim. Portanto, a frustração é diária. Nós todos os dias fazemos 5 reuniões e elas, não, claro que sim, é super válido o vosso projeto, mas não conseguimos. Não. Portanto, quando conseguimos treina-se ter isso? sim. Treina-se a capacidade de sobreviver ou não? Remédio? Pois não, outra Remédio. forma, não. Qual é a alternativa? É chorar. Também faz parte e choramos e às vezes choramos em conjunto, assim como rimos em conjunto, também choramos em conjunto quando a coisa não corre bem. E quando é que percebeu que sou líder? Nesse sentido doloroso da palavra, da solidão, eu acho que foi nessa altura da pandemia. Da Covid? Sim, porque aí foi aquele peso do pá, isto tem que acontecer, eu não posso falhar, eu tenho que lhes dar... Dependem de mim, não é? Eles dependem de mim e eu já lhes disse que isto não vai falhar. Não pode falhar, agora não posso dizer olha, importam-se que recebamos um bocadinho mais tarde. Não vai acontecer, portanto... E aí é aquele momento, pronto, que a pessoa percebe, ok... E eles estão todos a olhar para o líder e agora? É uma crise? que a coisa tem que acontecer. Patrícia, uma pergunta mais na sequência, uma pergunta mais pragmática. Há algum fundo de maneio de reserva para o que der e vier? Ou faz sentido ter? Porque obviamente isto também implica que esse dinheiro está estacionado e não está a ser aplicado a servir as crianças que necessitam dos cuidados. Não temos um fundo que esteja um fundo de reserva. Temos um tempo, ou seja... eu tenho sempre ali os 6 meses para a frente. Pronto, em princípio estou a caminhar para os próximos 6 meses, não é? Pronto, não estou no fogo do mês a mês, porque senão aí era esse o sentido da minha pergunta. Sim. Ok, pronto, isso sim. Okay. Mas não tenho ali uma verba que digo, esta fica parada para alguma emergência. Isso não consigo. Sim, adorava, mas não... A tal almofada. Isso. Não, e percebemos que essa almofada tem custos emocionais e de cuidados às crianças demasiadamente pesados. Sim. E que líderes inspiram? Essa é fácil de há muito tempo. Chama-se Barack Obama. Sim. Eu acho que ele... representa tudo o que eu acho que um líder deve ter e é uma pessoa que eu acompanho a carreira não digo desde os tempos em que ele era senador. Não, antes disso, fiz intervenção comunitária, mas depois fui ver tudo e estudar tudo, e depois sou um bocadinho obsessiva, que é depois gosto de uma coisa e vou ver tudo sobre aquela coisa, leio tudo o que ele escreveu, vejo as entrevistas todas, os comentários todos. É a sua vertente financeira. Que talvez. Mas sim, acho que é uma pessoa super inteligente, super bem preparada, muito carismática, com uma capacidade de comunicação brutal e é muito empático. Eu acho que é isso. Ele é muito empático. A capacidade de mesmo explicar questões muito complexas, porque, e mesmo na presidência, eu não acho que ele tenha, eu acho que ele acho que conseguiu falar de questões muito complexas, com seriedade, e explicando a complexidade das coisas, mas de forma muito empática. E eu acho que isso é... A preocupação social, o Obamacare também pesam aí na sua apreciação. E agora na Fundação Obama e no Presidential Center que ele vai inaugurar agora em Chicago, em junho. Sim, mas esta nota importante do percurso que ele fez antes de chegar onde chegou, acho que é muito, que o moldou muito em termos de contacto com a realidade a um nível que muitos líderes não isso. Ele sabe a realidade, ele esteve lá, interviu
E acho que ele sempre teve esse sentido de missão e do serviço público. Sim. E isso fascina-me muito. E quais são os sonhos ou o sonho por concretizar? Olha, eu diria que é claramente este de deixar a Fundação resolvida do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira a longo prazo. E, portanto, é claramente esse projeto da criação do fundo, esse endowment, que eu estou a tentar trabalhar e que é uma coisa que vai demorar, quer do ponto de vista burocrático, que ele está para aprovação na autoridade tributária, enfim. Portanto, como é um projeto inovador, mais uma vez, portanto, é o problema das coisas inovadoras, não está previsto na lei, portanto, é preciso percorrer aí um caminho, mas eu acho que é esse. Patrícia Boura, muito obrigado. Obrigada por ter eu. vindo ao Obrigado. Muito obrigada. Foi uma ótima conversa. Obrigado, Jorge. Obrigado, Milton. Até para a Ricardo. semana. Abraço, Ricardo.